visitada por romarias, era considerada uma pedra santa, e as pessoas inadvertidamente tiravam até lasca da pedra para fazer chá, fazer remédio que curava, mas era uma pedra simplesmente cultural histórica. A descoberta dessa pedra não foi por o norte rio-grandense, viu? Essa pedra foi deixada lá e esquecida, porque a comitiva de Américo Vespucci deu sequência em toda a orla brasileira, deixou o barco lá e seguiu para a Índia também, né? E depois foi para Portugal, que aqui veio da posse. Ela depois foi da posse, exatamente. Levando todo o relatório do que viu no território, coitado, né? Primeiro o Marco deixou e o último, né? Que é o primeiro no Rio Norte e o último lá na Estrada de São Paulo. Pois bem, essa pedra foi descoberta por volta de mais ou menos 1950, como sendo um marco da posse brasileira, por um historiador pernambucano chamado José de Vasconcelos. Ele descobriu pela, como é que se diz, coordenada geográfica, que tem na história também nos livros, onde foi deixado o primeiro marco, na coordenada 5 graus, 43 minutos e 3 segundos da linha equatorial. Então, baseado nesses dados que hoje é muito facilitado com o tal do GPS, né? Mas naquela época eram as cartas náuticas. Então, o José de Vasconcelos, ainda nos anos 1929, ele veio ao Rio Grande do Norte e procurou, então, e achou e encontrou essa pedra, né? Depois disso, essa pedra foi visitada por outros potiguares, inclusive Câmara Cascudo, já nos anos sequentes, 1930 e pouco, 40, por aí. Teve Câmara Cascudo e outros escritores tiveram nessa pedra. Foi publicado artigos no jornal que tinha na época, o jornal A República, né? Publicado de Câmara Cascudo um artigo, e etc. Depois caiu no esquecimento novamente. Eu que levantei essa bandeira já nos anos de 80 para 90. Ok, ô Marcos, é importante você falar também sobre essa questão das cartas náuticas, porque muitas pessoas podem se perguntar, mas como era que comprovava mesmo que foi naquele ano, que foi naquele dia, enfim, com o descobrimento do Brasil, né, em 1500, o Pero Vaz de Caminha escreve a carta, né, Portugal, relatando tudo, não é isso? Volta um pouquinho, porque vamos lá. Estou raciocinando outra coisa. Essa questão da comprovação mesmo, que algumas pessoas perguntam como é que comprova que foi no ano 1500 que eles estavam aqui, através das cartas náuticas, né? Sim. Eles relatavam... Exige toda uma vasta documentação em museus. Por exemplo, na Torre do Tombo, em Portugal, quanto ao descobrimento do Brasil, existem vários documentos. Por exemplo, localização, que eu estava falando isso aí, naquela época, o globo terrestre ele foi totalmente esmiuçado por estudiosos da parte de topografia, geografia. Então, existiam as cartas náuticas, não se navegava assim, vamos dizer, de olhos completamente fechados. A esmo, né? Sem rumo. Né? Então, você tinha essa equipe que, comandada por Américo Vespucci, Gaspar de Lemos, tem outro famoso que veio nessa mesma André Gonçalves, Gaspar de Lemos e Américo Vespucci, eram os 3 maiorais dessa expedição. Eles eles escreveram aonde foi deixado pelo marco, que é nessa coordenada geográfica, que se você pegar pelo GPS vai dar em cima de onde foi deixado esse primeiro marco. Então, como é que se diz? Ele saiu durante toda essa costa brasileira, fazendo denominações do lugar de acordo com os aspectos, com características, com datas, né? Exatamente. Rio de Janeiro, porque ele chegou lá em janeiro, já do ano seguinte, né? E tinha um rio, aí botaram o nome de Rio de Janeiro. Inclusive Natal é por causa da data de 25 de dezembro. Exatamente, é isso? Já é depois. Porque o Rio Grande
vem do Rio Potigi, que desboca no Oceano Atlântico. Rio Grande. Não existia Natal. Natal já foi com a fundação da cidade. Né? Inclusive, Marcos, antes de Natal, teve também toda aquela história da invasão holandesa, que queria colocar aqui Nova Amsterdã, sim, onde é sim, Natal, né? Isso teve tudo isso. Os holandeses tomaram conta de grande parte do Nordeste. E entre elas, a cidade que teve uma presença maior e mais duradoura foi Recife, né? Mas os holandeses vieram para cá e entraram em Natal a partir da Praia de Cotovelo, né? Da Praia de Cotovelo. Eles aportaram por ali e expulsaram os portugueses e tomaram conta, né, da região. Eu não estou bem lembrado o período, mas foram 5 ou 6 anos que os holandeses tomaram conta de Natal, expulsaram os portugueses, já existiam várias edificações, e eles tomaram Natal como uma nova Amsterdã. Isso. Que Amsterdã é uma cidade holandesa, lá na Holanda, né? Então, tomaram conta de Natal, expulsaram os portugueses e fizeram uma gestão, uma administração sanguinária, destruíram coisas da história, destruíram prédios para poderem abandonar a cidade, que quando caiu em Pernambuco, a notícia chegou aqui, aí fugiram para Pernambuco, de lá, de volta para a Holanda. Mas isso aí dá outro programa. É verdade, porque inclusive tem a história dos matres de Cunhaú e Uruaçu que foram mortos pelos holandeses. Sim. Eles não aceitavam muito a religião católica. Isso. E os portugueses, dentre os portugueses, a religião que predominava era a religião católica. Então existia uns padres catequizadores e núcleos, por exemplo, em São Gonçalo do Amarante, que não era ainda São Gonçalo naquela época, tudo era região do Rio Grande do Norte, era Natal. Então, houve massacre lá, houve massacre em Goiânia, não, depois de Goiânia, né? Canguaretama, não é? Houve também massacre, o padre Osmar de São Pérez foi assassinado durante a missa, e alguns fiéis, etc. É uma história que a gente teria que se atualizar mais para dar uma entrevista exclusiva no período holandês. Como outra coisa muito interessante que tem na história do Rio Grande do Norte, que diz respeito aqui à região, foi a intenção da comunista de Trilecindo. Isso. Né? Que de Narte Marins, de Caicó, era um rapaz, e coitado, e comandou um grupo de cidadãos que vieram até ali em Campo Redondo, depois de Santa Cruz, e tem até um marco, né? Da passagem do governo comunista, que esse governo comunista durou cerca de 5 dias. Aí eu tenho mais ou menos noção, porque é uma coisa mais recente, né? O quartel da polícia é onde hoje é a casa do estudante, né? Houve esse governo comunista também na história do exatamente. Rio Grande do Norte. E seria importante, claro, outros programas para a gente tratar melhor sobre isso, né, Marcos? Porque, de fato, os importantes, como você está citando, importantes, marcantes, históricos aqui do nosso estado, tem também a Segunda Guerra Mundial, a região do Parnamirim, que foi ocupada por ser um ponto estratégico, enfim, é muita coisa para ser abordada. Né? A cidade de Natal, ela cresceu muito na Segunda Guerra, com a instalação das unidades militares, né? Que era a parte do exército, é onde hoje é o Colégio Xuxo. Outro fato interessante que se pode abordar é que Natal já teve, no passado, eu não me lembro bem o ano, mas eu me lembro assim da história, né? Lógico, eu pesquisei. Já teve pena de morte. Já teve pena de morte e foram sacrificadas 2 pessoas degoladas.
como é que se diz? O equipamento, o instrumento da pena de morte era onde hoje é o Banco do Brasil, no centro da cidade de Natal. Naquela calçada da lei, os condenados eram levados para ali. Foram 2 os que morreram. Aí, porque eu ia falando que vizinho o Banco do Brasil é o Colégio Xuxo, né? Ali era uma unidade principal do Exército, que depois foi ali para Évora Fonseca, quando construído, na Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos várias unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que foi tudo implantado na época da Guerra Mundial. Maravilha, e essas histórias curiosas, como a gente citou antes da entrevista, né, aí no nosso banner que vocês viram também, você falou do fato do marco, né, de Poça da Pedra, justamente essa questão das pessoas cultuarem a pedra, né, achando que ela tinha poderes, né, de cura, para curar enfermidades, e tirava essas latas para fazer chá, e isso o Câmara Cascudo também comprovou quando fez a visitação lá no setor, né? E outras histórias curiosas, enfim, essa da Segunda Guerra Mundial, dizem também que Natal foi a primeira cidade do Brasil a conhecer o chiclete e a Coca-Cola justamente através desses soldados americanos que vinham, enfim, é muita coisa. Parnamirim foi construído o aeroporto, então era a base americana no Brasil para se chegar à Europa. Então, vinham todos os aviões dos Estados Unidos, e aqui chegava-se a ter uma quantidade exorbitante, eu não vou chutar, né? Mas era a quantidade exorbitante de decolagens. Aí nós temos, dessa época também, a criação de um famoso cabaré em Natal, que é o cabaré de Maria Boa. Maria Boa é uma personagem paraibana que veio para Natal, era muito bonita e coisa e tal. E ela construiu em Natal um cabaré que era frequentado muito pelos soldados americanos, né? Tem várias histórias desse cabaré. Era a mulher que se tornou muito rica e poderosa, dona de um cabaré. Era o cabaré de Maria Boa. Tinha uma boate, tinha uns apartamentos, era bem chique lá, né? Então, existe muitas, como é que se diz? Muitos termos da língua portuguesa que foram criados em Natal nessa época. Por exemplo, você chamar o camarada chato, o camarada encrenqueiro, coitado, fulano, galado, né? Você sabe de onde vem esse termo? O povo acha que galado vem do termo de, como é que se diz? Até com licença, que dá esperma. Que se chama o galo também, né? Que o galado seria o melado de esperma. Mas não é. Vem dessa época do cabaré de Maria Boa, que existiam uns dias que só entrava lá americano. Brasileiro não tinha direito de entrar lá. Porque os americanos gastavam muito dinheiro. Então os galados eram os camaradas que tinham galas no ombro. Galas são as condecorações militares, né? De primeiro tenente, segundo tenente, capitão, por aí vai. Então, aqueles camaradas que tinham galas do ombro, os militares, eram os galados. Então, vem essa frase na atualidade de fulano é um galado, porque era um hoje se toma com um tom pejorativo, né? Mas não é. Mas não é. Era a noite daquelas autoridades, né? Isso. Aí tem outras coisas que foram... nasceram a partir desse cabaré. Tem na história, cabaré de Maria Boa, né? E esse cabaré durou até agora, mais ou menos, 98, 99, pois 97. Muito tempo, viu? Muito tempo. Mas, Marcos, eu quero também, até para a gente encerrar, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero frisar novamente sobre a questão da data comemorativa do aniversário do Rio Grande do Norte, porque ao ser sancionado, oficializado, enfim, foi pelo governador Garibaldi de Alves, né? E ele determinou que toda essa questão da civilidade, por exemplo, de se comemorar mesmo a data, na questão das escolas, enfim. Aí eu pergunto a você, essa data, ela é comemorada como deve mesmo? Houve quantas comemorações, assim, de praxe mesmo, categóricas, com as pessoas na rua, com ações em relação à data? Houve isso? Existe até hoje ou não? Eu acho que não. Eu acho que novamente
nós estamos caindo no esquecimento histórico desse fato, não é? Porque na época que a lei foi criada, foi incentivado para que as escolas levassem esse tema ao conhecimento dos alunos. É um primeiro passo. Agora, se fosse feriado, todo mundo acharia muito interessante, né? Se fosse feriado. Mas não é feriado. Mas é um tema, é um assunto para ser comemorado, ser visto nas escolas, nos meios de comunicação, mas caiu no esquecimento. Na época em que o Enélio Petrovic ainda era vivo e presidente do Instituto Histórico, essa data, a partir do ano da promulgação da lei, ela foi vivida, foi comentada, teve alguns seminários, teve palestras em escolas, principalmente na capital. No interior nem se fala, é completamente esquecido. Eu falei certo dia, semana passada, essa data de hoje, e a primeira coisa que a pessoa perguntou, vai ser feriado? Eu digo, não, é uma data comemorativa, né? Existe uma lei, mas é uma data comemorativa. É para as pessoas tomarem conhecimento que aqui, juridicamente, nasceu o Brasil, no Rio Grande do Norte. Exatamente. Isso é orgulho para nós, norte-rio-grandenses, potiguares, né? Então, é uma data para ser cultuada, para ser divulgada, né? Para dar conhecimento à maioria da população que não sabe que esse marco representa o nascimento do Brasil. Agora, se deixando bem claro que esse marco não é representativo do descobrimento do Brasil, que o descobrimento do Brasil são 3 navegações que fazem parte desse descobrimento. Teve uma viagem sigilosa para descobrir, não, isso aqui a Terra existe, para se passar por governo português. Teve a viagem de Cabral, que foi como uma desculpa para o governo português, que tinha esse condão, digamos assim, esse motivo também na legislação de uma terra ser descoberta, como é que se diz, espontaneamente. Tinha aquela coisa de você achar e tinha aquela coisa de depois comprovar. Então essa viagem para o Rio Grande do Norte foi a viagem de comprovação da posse da terra. Entendeu? Comprovação. A viagem de Cabral foi uma viagem que, por acaso, né, ele ia para a Índia, por acaso ele descobriu que existia. Então, juridicamente, não tinha argumentos para se dizer essa terra é de Portugal, porque nenhuma comprovação. Foi vista. Mas foi por acaso, isso não foi para isso. Então veio essa outra, foi contratada Américo Vespúcio da Itália, mais André Gonçalves, que era português, e o outro que eu falei agora, que já esqueci, Gaspar de Lemos, os 3 comandantes dessa esquadra que vieram para comprovar e dizer essa terra é de Portugal. Isso, é verdade. Então é isso, meus amigos, um pouco da história do estado do Rio Grande do Norte, através do conhecimento, né, através de Marcos César, que é historiador, que é jornalista, é escritor, enfim, escreveu vários livros, inclusive, Marcos, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, esse livro aqui, ó, muito importante, e o livro Terras Potiguares, que é um dos mais importantes da história do nosso estado. 3 edições, esgotadas. Também esgotadas. Então, se você puder ter acesso ao livro, se você puder ler, com certeza você vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre o estado do Rio Grande do Norte. São muitas coisas, são muitas histórias, muitos fatos ocorridos e daria uns 3 ou 4 programas para a gente esmiuçar cada uma nos seus detalhes. Mas aqui abordamos sim as culturas, né, do nosso estado, seus personagens importantes, os eventos que marcaram a trajetória do estado do Rio Grande do Norte, e eu agradeço muito a presença de Marcos César aqui com a gente, né? Agradeço muito pela visão, né, ter ele aqui para falar sobre isso, a visão de um historiador respeitado como você, Marcos. Importante dizer também que a gente só entende o nosso presente agora por causa do nosso passado, né? A gente precisa ter essa ligação, precisa traçar essa linha do tempo da história para que as coisas possam ser realmente entendidas como tudo se deu para que
a gente possa estar aqui hoje da forma que estamos. Enfim, é por aí, a história acontece assim, acontece dessa forma, ela é traçada, ela é existente em toda a nossa linha do tempo, por isso hoje a gente está contando todos esses acontecimentos e através de um conhecedor nato da história do Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também essa oportunidade que a rádio me concede, né? Na pessoa do Raí Santos e de todas as pessoas que pacientemente ouviram essa explanação, que estou hoje em Lagoa Nova, aposentado, né? À disposição de qualquer um que queira trocar ideias, ter algum conhecimento do meu pequeno, mas importante também conhecimento da história do Rio Grande do Norte, e falar um pouquinho também, aí me concede mais um minuto. Nós temos um espaço cultural onde eu tenho exposto em uma parede todas as capas, 300 e poucas capas da revista Fogo Nordeste, que eu tive a honra de ser o diretor e editor. Revista esta que chegou a circular na capital do país, em Brasília, e chegou a circular também em 2 capitais do Nordeste, Recife e João Pessoa, fora Natal, e que teve uma vida útil, digamos, de mais de 2 décadas. Quando eu vim para esta cidade de Lagoa Nova, foi que eu parei com essa edição da revista Foco. Mas tem a revista Foco, com 300 e poucas edições, tem alguns livros que eu também fui autor de livros, né? Então, nós temos esse espaço cultural aqui em Lagoa Nova, e que está aberto à visitação. Só que nós não temos assim uma abertura regular de um expediente, porque, primeiro, a procura é muito pequena, né? Primeiro fato. Segundo fato é a questão da despesa, porque se eu estivesse aberto todos os dias em um horário regular, eu teria que ter uma pessoa. Eu teria que ter uma pessoa para abrir, fechar, para limpar e para receber quem fosse visitar. Mas acontece que essa pessoa me traz também despesa, né? E era preciso que, por ser uma coisa de interesse não só do município, algo que vai engrandecer também o município, que o poder público se voltasse para colocar à disposição uma pessoa para receber as pessoas que queiram visitar, nem que seja uma vez por semana, digamos na sexta-feira à tarde, o espaço vai estar aberto para recepção de escolas agendadas, de pessoas que vêm de fora, que queiram conhecer esse acervo. Então, está lá o espaço, que nós fizemos um investimento que não foi muito pequeno, né? E está lá à disposição. Mas é para minha satisfação e para a satisfação dos amigos e dos familiares que vêm aqui. Meu pai, meu tio tal, já fez isso, fez aquilo. Tem lá uma historiografia, um resumo biográfico meu, algumas reportagens de jornal, porque eu ainda vou fazer um livro sobre isso, da minha participação na imprensa de Natal, que nós temos um birô com algumas gavetas cheias de recorte de jornal, de minha participação na cultura, na vida da cidade, né? Da capital do nosso estado. Então, nós estamos aqui e eu adoro conversar, converse demais. Bom, deixo um abraço aí para todos e até a próxima. A comunicação realmente é algo muito importante, sem dúvida alguma. E eu quero agradecer mais uma vez a você, Marcos, e dizer que o que você está falando é muito importante, porque lá tem muito conhecimento, tem muita história, tem muita cultura. Então, quem puder ter acesso, aproveite para se debruçar, né, sobre toda a história, se inteirar de grandes acontecimentos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.